Nós estamos vivendo num tempo, queridos, de muita desonra, de muita rebelião, de muito deboche. As pessoas não respeitam mais a ninguém. Não respeitam as autoridades, não respeitam os pais, os professores, e não respeitam mais a Deus. A direção que Deus me deu para orar com vocês hoje é para orarmos com temor a Deus. Por quê? Porque há muitas promessas de Deus de benefícios para aqueles que temem ao Senhor. Amém? E hoje eu quero então começar perguntando para você: você sabe o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é medo, não é pavor. É uma atitude de reverência, de honra. É uma atitude de obediência. É você se curvar perante Deus no seu coração. É humildade diante da sua grandeza. É aquele sentimento que a gente tem no coração de que nós não somos merecedores de um relacionamento com Deus é santo quando nós somos pecadores, de um Deus que é todo-poderoso quando nós somos fracos. Mas o temor do Senhor também tem a ver com o reconhecimento da sua grandeza, do seu poder e do seu amor e da sua bondade. Por isso que o temor do Senhor, ele não afasta ninguém de Deus. Muito pelo contrário, ele aproxima as pessoas de Deus. Muitos de vocês me perguntam: pastor, será que eu perdi a salvação por isso? Pastor, eu pequei de novo, será que eu não tenho mais jeito? Isso não é o temor de Deus, queridos. Isso é medo. Isso é resultado de vivermos numa sociedade e até mesmo por sermos criados por pais rígidos, duros, que muito mais criticaram do que nos encorajaram. Então o temor de Deus não é nada disso. O temor de Deus, ele é reverência, é honra, é você ter protocolo para Deus, é você, quando vai ter um tempo com Ele, você fazer, sabe, se preparar para aquele momento, sabendo que Ele é Deus sobre todo o universo. Então, queridos, eu quero hoje orar com vocês, mas eu quero ensiná-los, quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo, sobre os benefícios de todo mundo que tem uma vida de temor a Deus. Lá no Salmo 33, os versículos 18 e 19, o salmista diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Olha que lindo isso, gente. A palavra de Deus está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre a vida daqueles que o temem. Não é maravilhoso a gente saber que Deus está olhando para nós, mas não com olhar acusatório, com o olhar de um pai que protege. Eu amo aquele texto que diz, Jesus fala assim: ah, Jerusalém, como eu queria agasalhar vocês todos como uma galinha põe os pintinhos debaixo das suas asas. Esse é o coração de Deus por aqueles que o temem. Muitas vezes, gente, a gente peca contra Deus, porque nós somos pecadores. Mas quem teme ao Deus se arrepende, fica triste, sabe? Fica com aquele sentimento: Deus, de novo, eu pisei na bola, mas jamais tem medo de Deus e corre de Deus. Eu sempre digo, Pedro e Judas pecaram contra Jesus. Um o traiu e o vendeu para os inimigos, e o outro o negou 3 vezes, praguejando, mentindo. Só que um correu de Deus e o outro correu para Deus. Pedro amava Jesus. Ele era um pecador, como eu e você, mas ele amava Jesus. E quando eles estão naquela noite na Galileia e eles pescam a noite inteira sem pegar nada, Jesus aparece na praia e diz assim: filhos, vocês não pegaram nada? Não. Jogue a rede de novo.
a eles jogaram, os peixes pulavam dentro da rede, que ela ia estourar. Quando Pedro olhou e ele percebeu que era o Senhor, ele mergulhou. Ele mergulhou na água, porque, ainda que ele fosse um pecador, ele amava Deus, ele amava Jesus. E ele foi até ele. Então, isso é temor. É você dar a ele a honra dele ser o mais importante na sua vida. Dele ser aquele que tem a palavra final. Dele ser aquele a quem você adora, o único a quem você adora. Então, meus queridos, a promessa de Deus aqui é que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Misericórdia é miséria de coração. Então é aquela pessoa que sabe que Deus é bom, que nunca olha para Deus como um Deus carrasco. Não, espere em Deus, mesmo que não mereça. Senhor, eu espero em Ti, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia. E isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Então, meu querido, não importa onde você esteja, talvez no fundo do poço, talvez no pecado, talvez você esteja brigado com Deus. Mas agora é hora de você voltar para Ele. É hora de você se arrepender. É hora de você dizer para Ele: Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Senhor, eu espero em Ti. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estarão sobre a tua vida. Para quê? Para livrar a sua alma da morte. Mas, querido, saiba de uma coisa: quem sabe da hora da nossa morte é o nosso Deus. Quem teme ao Senhor, Ele também promete livrar da fome. No tempo de escassez, Ele cuidará, Ele abrirá uma porta. Então, se você hoje está vivendo um momento de escassez, ore ao Senhor e o Senhor vai abrir portas para você. E Ele promete ainda conservar a vida. O Salmo 34, versículo 9 também diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha aí outra promessa linda. Do que você tem necessidade? O que te falta? Tema ao Senhor e nada vai faltar aos que o temem. Amém? Pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, pode ser um livramento, pode ser a paz que excede o entendimento. Não é isso? Nada falta. Pode ser uma provisão financeira. Aqueles que temem ao Senhor, a promessa é que nada falta àqueles que o temem. E por último lugar, antes da gente orar, o Salmo 145, 19 diz assim: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Tem um texto que diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que coisa linda! Não é maravilhoso? Eu estou emocionado aqui, gente, porque eu sinto o amor de Deus por mim. Mesmo sabendo que eu sou pecador, eu sinto o amor de Deus por mim. Mas eu quero dizer que eu sinto o amor de Deus por vocês também. E o Senhor está dizendo que aqueles que o temem, Ele responde, Ele tem prazer em satisfazer os desejos, sabe? Ele tem prazer. Eu tenho 2 netinhos, o Enzo e o John. Minha filha amada, querida, amor da minha vida. Ela me deu 2 netos lindos pelos quais eu sou apaixonado. Gente, eu fico o tempo inteiro querendo presentear meus netos. Eu sei que às vezes eu nem devo fazer isso para não estragá-los, né? Mas o meu coração, porque eu os amo muito, é fazer a vontade deles. E saiba, se você temer a Deus, se você viver uma vida de temor a Deus, de obediência, de referência, dando glória para o seu nome, vivendo uma vida de adoração, a palavra de Deus está prometendo aqui que Deus vai acudir aos teus desejos. Ele vai atender o seu clamor e vai te salvar. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Então vamos orar juntos. Pai, agora nós, eu e os meus queridos irmãos, vamos orar a Ti, Senhor, e vamos declarar a Ti que nós reconhecemos
o quão pequenos nós somos diante de Ti, o quão longe estamos, ó Deus, do padrão que o Senhor espera de nós. Precisamos crescer em espiritualidade, precisamos crescer em fé, precisamos crescer, ó Deus, em amor ao próximo, em obediência ao Senhor, em santidade. Pai, nós somos pecadores, Senhor, e nós reconhecemos, ó Deus, que Tu és um Deus santo. Mas, Deus, nós Te honramos. Nós honramos de coração, ó Deus, de todo o coração. Nós honramos ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor nos trata com graça, com favor. O Senhor não nos trata, Senhor, segundo aquilo que merecemos. O Senhor é paciente para conosco, é benigno, Senhor. O Senhor tem sido para nós o nosso socorro, Senhor, no momento da angústia. Por isso, Senhor, nós queremos temer ao Senhor e exaltar o Teu nome. Queremos reconhecer não só diante de Ti e dos Teus anjos, mas de todas as pessoas desse mundo, quem é o Deus a quem tememos, em quem confiamos. Mas, Pai, hoje nós queremos Te pedir, ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida de temor a Ti, para que estas promessas, Senhor, estejam se cumprindo na nossa vida. Pai, eu oro para que os Teus olhos estejam, Senhor, postos sobre a vida dos meus irmãos, daqueles que estão necessitados. Ó Deus, tem gente que está me ouvindo aqui, que está no mundo inteiro, Senhor, talvez longe da sua casa, longe da sua família, vivendo em outro país, ó Deus, solitário, Senhor, sem um amigo. Senhor, coloca os Teus olhos sobre esta pessoa, coloca os Teus olhos sobre o que está sofrendo, coloca os Teus olhos, Senhor, sobre esta mulher cujo marido está abandonando, Senhor. Ó Pai, porque muitas vezes os homens fazem isso, mas o Senhor não nos abandona, Senhor. Coloca os Teus olhos, Senhor, sobre este filho, Pai, este filho que foi muitas vezes abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe. Coloca os Teus olhos, Senhor, na vida daqueles que estão doentes, enfermos, abatidos, cansados, deprimidos. Coloca os Teus olhos, Senhor, na vida daqueles que estão querendo desistir da vida, Pai. Coloca os Teus olhos, Senhor, porque a Tua promessa, Senhor, a Tua promessa é que sobre aqueles que creem na Tua misericórdia, o Senhor coloca os olhos para livrá-los, a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então, Deus, eu Te agradeço, porque nós não somos nada perante Ti, mas o Teu amor por nós é extraordinário. O Teu amor por nós nos constrange, Senhor. Esse amor, Senhor, que o Senhor tem por cada um dos meus irmãos, a ponto de ter dado o Seu Filho, Jesus, para morrer por cada um deles, assim como por mim. Que esse amor, ó Deus, nos leve a termos uma vida de temor e de honra e de glória para o Teu nome. Senhor, o que nós queremos Te pedir aqui hoje, que o Senhor faça com que nós nos sintamos importantes para Ti. Que a gente se sinta, Senhor, que o Senhor se importa e cuida de nós. Que nós não estamos sozinhos. E quando os nossos recursos, quando as nossas forças não são suficientes, o Senhor é conosco. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Tudo isso por causa do nosso Senhor Jesus. Através dele oramos a Ti.